A importância dos fatos é tão grande que tomou conta dos principais portais de informação. Pesquisadores detectam ondas de rádio misteriosas vindas do subsolo da Antártida. Sinais captados pela Anitta na Antártica colocam a física em xeque. Pesquisadores detectam ondas de rádio misteriosas sob o gelo da Antártida. As matérias são de 14, 15 e 16 de junho. E todas elas falam, meus irmãos, de sinais que estão vindo do próprio subsolo da Antártida. Algo existe naquele continente. As tais teorias da conspiração, como alguns de vocês já têm dito nos comentários de alguns vídeos, não é mais teoria da conspiração, são teorias da constatação. Toda essa segurança que envolve o continente gelado, as regras, as leis, olha, ninguém pode vir aqui. Se você ainda que conseguir uma autorização, conseguir provar um motivo legítimo, ainda assim é sob supervisão. Não acho que vai ficar solto lá. E lembrando de como alguns caçadores de tesouros fazem para descobrir alguma coisa que esteja enterrada, né? Passando aqueles aparelhozinhos, na tentativa de detectar algo que possa estar enterrado ali. Isso no nosso solo, o chão que nós pisamos, né? E pelo que eu já vi sobre aqueles aparelhos, eles captam ondas, né? Que muitos objetos acabam expelindo. São ondas magnéticas, ondas de rádio, e aí esses aparelhos conseguem detectar. Agora, em um lugar, né, tido como o ponto zero do planeta em questão de conservação, ou seja, do jeitinho que era quando foi criado, continua sendo. O homem, segundo eles, nunca esteve por lá. Embora, como a gente já mostrou em diversos vídeos nossos, existam mapas, né, que mostram um continente gelado sem gelo e que os antigos acessavam livremente. Existem mapas assim, a gente já falou disso, já gerou documentários. É engraçado que esse tipo de tema nunca gerou a curiosidade de mentes como a de Steven Spielberg, né, que é o cara que sempre fez vários filmes com teorias científicas, né, mostrando coisas até impossíveis de acontecer, e o cara ali, né, sempre fazendo nas suas obras. Mas na Antártida, embora até hoje notícias como essa chamem a atenção, nunca se interessaram. Será que de fato nunca se interessaram ou não pode se fazer? Aguçar ainda mais a mente das pessoas. Antigamente, antes de existir tantas leis, nós tivemos vários pesquisadores indo por conta própria e sumindo, né? Nós falamos inclusive também em nossos vídeos, em um especial de um capitão muito experiente, também se atreveu aí, e todos, sem exceção, acabaram falecendo, né? Em condições para lá de misteriosas. E agora, né, esse grupo de cientistas encontra onda de rádio, né, vindo do próprio solo. Essa dica veio do nosso querido irmão Vinícius Souza. Um abraço forte para o nosso querido irmão. E a matéria segue dizendo o seguinte, ó: um grupo de cientistas trabalhando na Antártida identificou ondas de rádio incomuns provenientes de baixo do gelo. Um achado que intriga a comunidade científica. O fenômeno foi detectado por meio da antena impulsiva transiente antártica, ANITA, e os resultados foram publicados na Physical Review Letters, que é uma revista renomada. A equipe utilizou balões que levaram instrumentos científicos até cerca de 40 quilômetros acima da superfície, em uma tentativa de captar sinais de eventos cósmicos distantes. A Antártida foi escolhida como cenários para o teste devido à ausência quase total de interferências de outras ondas de rádio. Para surpresa dos pesquisadores, as ondas de rádio detectadas pareciam emergir do próprio subsolo gelado. Identificamos sinais em ângulos muito inclinados, algo como 30 graus abaixo da superfície, o que não era esperado, afirmou Stephanie Wilson, professora associada de Física, Astronomia e Astrofísica de Penn State, Universidade da Pensilvânia, em comunicado da instituição. Stephanie explicou que, teoricamente, tais ondas não deveriam ter sido captadas. Para chegar até os instrumentos, teriam que atravessar uma espessa camada de rochas, o que deveria ter absorvido completamente os sinais. A expectativa inicial era encontrar neutrinos, partículas elusivas que praticamente não interagem com a matéria, mesmo depois de cruzarem imensas distâncias no espaço. 1 bilhão de neutrinos passam por nós a todo momento sem deixar rastro. Detectar um deles seria como encontrar um mensageiro vindo da borda do universo observável, destacou assim Stephanie.
No entanto, ao comparar os dados com outros experimentos, os cientistas concluíram que os sinais captados não eram de neutrinos. Isso abre espaços para hipóteses ainda mais desafiadoras. Poderia ser matéria escura ou algum fenômeno até agora desconhecido? Talvez estejamos diante de efeitos incomuns na propagação das ondas de rádio próximas ao gelo e ao horizonte. Mas, por enquanto, tudo permanece um mistério, disse assim a Stephanie. Aqui encerra a matéria da mídia. Parece que é ilegal, né, você abrir outras teorias. É o que já vem sendo denunciado por diversos cientistas em outras áreas também. Quando um estudo desse é financiado, olha, nós queremos provar a existência da matéria escura. Se você achar qualquer coisa que desminta completamente essa teoria, quem está pagando a sua pesquisa, a faculdade, e é por isso que o Trump está indo para cima de Harvard, porque isso não é ciência. A ciência, ela não tem viés político. Ela não pode ter ideologia. Ela simplesmente tenta entender tudo que está ao nosso redor e explicar cientificamente. É isso que a ciência verdadeira faz. Então, por exemplo, se a gente tem uma teoria de matéria escura, sair para provar ela, mas ao decorrer achei algo que prove que ela não existe, é isso que vai ser publicado e acabou. Sem depender de interesse de A ou B. A ou B, se realmente está financiando uma pesquisa científica, também tem que estar disposto, tem que ser o mais interessado nisso. Mas não é assim que funciona. E é por isso que o Trump tem ido para cima. Muita gente criticando, o cara tá botando para fora professor. Isso não. Ele tá limpando o chiqueiro. É isso que o cara tá fazendo. A mesma coisa a gente pode ver aqui de longe. Ainda mais falando de Antártida. Quantas imagens nós temos, quantas especulações nós temos de coisas enterradas nesse gelo que parece ser até uma tecnologia. Parece ser a entrada, né? Pelo corte perfeito no gelo, a forma como aquilo está, né, não parece ter sido feito na natureza. Quantas imagens tem ao longo do tempo? É o que mais tem na internet. Né? Hoje com menos frequência do que antes. Há 10 anos atrás era muito melhor de ver essas coisas. Se podia especular mais, hoje não. Hoje tudo entra para desinformação. Mas mesmo assim, a gente ainda consegue ver muita coisa. Que vai desde a criaturas com formas estranhas a uma suposta tecnologia enterrada naquele gelo, que pode ser sim, né, sinais de que existe ali uma civilização. Então, se isso aqui fosse ciência, algumas hipóteses também teriam que ser levantadas. Olha, pode existir algo nesse gelo, um transmissor, uma tecnologia muito avançada que está emitindo essas ondas de rádio. Mas em momento nenhum eles falam disso como se fosse impossível, ou até ridículo levantar essas hipóteses. Coisa de gente burra, só que não é. Coisa de gente burra é dizer sim, senhor, sem especular nada. E repito, esse não é o papel da ciência. Hoje, quando a gente olha para os avanços científicos, parece que a gente deu uma freada. Eu não sei se vocês têm essa percepção, mas eu tenho. Quando você olha dos anos 50, né, até os anos 80, você vê uma evolução assim grande a cada década que vai passando. Mas ultimamente parece que a gente está freado. Não se tem mais grandes eventos. Quando você pega os filmes, por exemplo, futuristas, né, que falavam como seria o futuro, Demolidor de Sylvester Stallone, De Volta para o Futuro, entre outros. É mais ou menos nessa época que eles mostravam. Aquilo era filmes dos anos 90, né, anos 80 e 90. Então eles imaginavam que 2020, 2030, nós teríamos carros voadores, roupas super tecnológicas, armas a laser, etc, etc. As armas a laser a gente até tá vendo, né? Lá na treta do leão, né, com a serpente, a gente tá vendo lá o domo de ferro, né, agindo e destruindo muitos dos mísseis, né, com laser. Então pelo menos isso já está começando agora. Mas é como se de fato nós estivéssemos indo em passos mais lentos, né? Antes eram passos largos, mas algo aconteceu. E eu digo para vocês o que aconteceu. É a interferência, meus irmãos, das 13 famílias. A interferência grande deles guiando a ciência pelos caminhos que eles querem e travando outros. Olha, por aí não, eu quero vocês por aqui. Eu acho que principalmente quando se fala em medicina não se compara, né, os avanços que a gente teve em outras áreas que não tem essa trava, né? Como por exemplo a área tecnológica, né? Inteligência artificial e etc. E eu creio que o motivo é esse, meus irmãos. Tem um braço forte, um punho de ferro, literalmente impedindo, né, que siga-se por caminhos que seriam muito melhor para nós. Eu acho que sempre foi assim, se a gente pensar bem, né? Quando a gente lê as teorias do Nikola Tesla, que antes tratado como um vagabundo, como um louco, hoje se reconhece muitos dos seus inventos, né? Inclusive roubados por Thomas Edison. Mas o cara morreu na sarjeta, todo mundo sabe disso. Agora o engraçado é que ele tinha, em um dos seus projetos hoje considerados geniais, a ideia de uma energia limpa,
uma energia que ninguém precisasse pagar por ela. Talvez esse tipo de ideia de Nikola Tesla foi o que fez ele acabar na sarjeta, porque tudo tem que ser inventado, mas tem que nos tornar dependente do Estado. E Nikola Tesla não achava isso certo. Ele não achava que essas coisas que Deus fez, essas energias, teriam que servir para enriquecer A ou B. Teriam que servir para a própria população, para a própria humanidade. O bem-estar do próprio planeta, né? Mas esses caras nunca pensaram isso. Eles usam essas bandeiras, financiam ONGs com essa intenção, né? Mas é como se diz, de boas intenções o inferno está cheio. Enfim, meus irmãos, o mistério sobre a Antártida, ela nunca vai vir através de cientistas e nada do tipo, né? Eu repito, esses caras vão até ali sem qualquer autonomia. Quem manda realmente no que eles pensam e no que eles podem descobrir é quem está pagando a viagem, a pesquisa. E esse é o grande problema. Enfim, né? Fica mais uma pulguinha aí, através dessa matéria, na orelha dos despertos. Porque esse vídeo acaba aqui, eu espero que você tenha gostado. Enfim, a minha opinião pessoal, meus irmãos, é que na Antártida está ali a resposta. Todas as respostas podem estar sobre a humanidade, né? Principalmente sobre o mundo antigo. E talvez não fosse tão primitivo como eles querem que você acredite que era. Talvez foi muito mais evoluído e até se destruiu. Quem sabe, né? Enfim, você que gosta desses mistérios, lendas, paranormalidade, o Velho Diário do Davi te espera com muitas dessas lendas lá, principalmente voltadas para a espiritualidade. Já cheguei a 700 páginas, né? Lá tem disponível para você 400, mas já está chegando mais 400. Quando eu completar as 800 páginas, eu estou soltando para vocês, tá certo? Se você comprar agora, você tem acesso às primeiras 400 páginas e já eu estou anunciando aqui a atualização que quem tiver comprado não vai pagar mais nada, tá certo? É isso aí, meus irmãos. Lá na Hotmart, 10 vezes sem juros. Me diz aí o que é que você pensa sobre esse continente, o que é que você acha, essas ondas de rádio, para você o que é. Deixa aí nos comentários porque isso também ajuda a engajar o vídeo. Fiquem com Deus, um abraço e agora sim, fui!